Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a religião espiritual, a religião de dentro, a religião que brota do íntimo do coração, e não apenas a religião que se compraz num verniz, numa superficialidade, uma religião que apenas é uma capa, mas que não toca a nossa alma, o nosso coração, o nosso interior verdadeiramente. Pois bem, vejamos aqui o contexto. O contexto é o seguinte: Jesus está pregando, Jesus se tornou conhecido e está pregando para aqueles que o seguem, e os fariseus que haviam ouvido falar de Jesus vão ao seu encontro, saem de Jerusalém e vão lá para ouvir a pregação daquele mestre que está ficando famoso. Diz aqui: os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. E eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Existiam várias outras tradições comuns dos antigos, que os fariseus observavam direitinho, isto é, a maneira comer sempre com as mãos lavadas. Se eles voltavam da rua, isto é, se eles voltavam da praça, eles tomavam banho antes de tomar um alimento. Essas regras de purificação. Não tocar em sangue, não tocar em um cadáver, porque isso o tornaria impuro. A maneira correta de purificar as jarras, os copos e os pratos de cobre. Tudo isso, regras de purificação. Mas qual era o objetivo? O objetivo era, por meio daquelas práticas exteriores, levá-los à vivência interior da necessidade da purificação. Isto é, eram práticas lícitas e boas, mas que tinham como objetivo levá-los a uma purificação do coração, não apenas a uma prática meramente ritualista, meramente externa. Então eles vão a Jesus e dizem: olha, por que é que os teus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comerem o pão? E Jesus viu naquela pergunta, isto é, que eles estavam se achando puros, que eles se achavam santos, que eles se achavam melhores, porque eles purificavam as mãos, porque eles purificavam as jarras, porque eles tinham práticas exteriores. E Jesus então aplica a eles uma palavra do profeta Isaías, isto é, versículo 6, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 6, diz aqui: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Isto é, até Isaías já havia visto a hipocrisia desta atitude meramente exterior, de uma prática religiosa meramente externa. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês percebem aqui, meus irmãos, que Nosso Senhor então mostra este requisito já presente no Antigo Testamento e que Jesus vai levá-lo ao máximo: a necessidade da religião do coração, a necessidade de que haja uma correspondência entre os gestos exteriores e os movimentos da alma, porque senão teremos gestos exteriores de piedade, de oração, de amizade com Deus, mas que não correspondem verdadeiramente com o íntimo do coração. Isso Isaías já no Antigo Testamento havia mostrado, e vocês vão encontrar, por exemplo, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 12, o profeta Joel diz a mesma coisa. Joel, capítulo 2, versículo 12.
Deus diz, por meio do profeta Joel: voltai a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Isto é, Deus está aqui expressando as práticas comuns de penitência. Voltai a mim. Então, façam jejum, façam penitência, jejum, lágrimas, gemidos. Agora, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Isto é, que haja arrependimento no coração, porque existia dentre as práticas penitenciais, o jejum, as lágrimas, o cobrir-se de cinzas, era também rasgar as vestes e andar esfarrapado. Era um gesto, uma atitude penitencial. Mas Deus diz: é mais importante ter o coração rasgado de arrependimento do que simplesmente as vestes. Vocês compreendem aqui o que é que Deus, por meio do profeta Joel, está ensinando? Isto é, tem que existir. Não é que Deus está desprezando as realidades rituais e exteriores da religião. Não. Deus está só dizendo o quê? Que se não houver uma correspondência na alma, de nada adianta. O sacerdote, no ato penitencial, passa aspergindo a comunidade com água benta. E alguns se ajoelham, e não há nenhum problema de fazê-lo. Alguns se inclinam e põem a mão no coração. Outros, quando sentem que a água benta tocou no seu corpo, fazem o sinal da cruz. E não há nenhum problema, é um gesto bonito, é um gesto de piedade. Mas vocês compreendem que tem que haver uma correspondência entre o gesto e a interioridade. Se no interior não houver vontade sincera de conversão, aquilo é mandinga, é superstição, não vale de nada. O seu sinal da cruz não vale de nada. A sua inclinação pode ser uma má postura simplesmente, não tem piedade coisíssima nenhuma. E o seu ajoelhar-se não tem significado nenhum, porque não existe correspondência. Não é alguém que se ajoelha como que diz: meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, me ajude, Senhor, eu quero mudar de vida. Aí sim, o seu ajoelhar-se tem significado. Aquele que se inclina e ao receber a água benta em si, faz o sinal da cruz, porque diz: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, me ajuda, Senhor. Ajudai-me, Senhor, para que eu tenha forças para vencer os meus pecados e ser melhor, e ser santo, e ser coerente com a Tua vontade em minha vida. Muito bem, você faz muito bem. E mesmo que você é um pecador, mas lutando contra os seus pecados, você faz muito bem. Se incline, faça o sinal da cruz. Todos os seus gestos de piedade terão significado, mas precisa haver uma ressonância na alma, senão você está fazendo um gesto teatral que mais ofende do que agrada a Deus. Por quê? Porque é mentira, porque é hipocrisia, porque é teatro, porque é pro forma, porque é para inglês ver, como a gente usa a expressão. Não existe uma verdadeira correspondência. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Inclinai, dobrai os vossos corações e não apenas os vossos joelhos. O que importa é inclinar a nossa vontade e a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Muito bem. Se você para isso, você expressa fisicamente esse seu desejo, muito bem, porque nós rezamos também com o corpo. A corporeidade, a expressão corporal na prática religiosa, ela é louvável. Mas ela não é a primeira e fundamental. Ela é a consequente. Ela vem depois. Ela apenas expressa o que está acontecendo dentro, o que está acontecendo na alma. Senão, é farisaísmo puro. É alguém que faz todas as práticas de purificação, mas cheio de podridão dentro do seu interior. Foi isso que Jesus disse. Vocês são tão preocupados em purificar as mãos antes de tomar um alimento. Vocês estão tão preocupados em tomar banho quando chegam da rua antes de tomar alguma refeição, em purificar as jarras, os pratos e os copos. Mas eu digo a vocês
que a impureza, aquela que contamina o homem, não é aquela que entra pela boca, mas é aquela que sai do coração. Aí diz Jesus: compreendei, escutai todos, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, não vêm de fora. Então vocês estão tão preocupados com a exterioridade, mas se esqueceram do que é fundamental. Vocês entendem aqui, meus santos? O que é? Repito, foi o próprio Deus quem deu muitas dessas prescrições exteriores, externas, mas elas tinham como finalidade ensinar o coração e não apenas ficarmos presos à exterioridade. Nós iremos encontrar tantas outras práticas, tantas outras realidades. Nós podemos agora passar para o Novo Testamento. Por exemplo, mais uma do Antigo, em Isaías, capítulo 58, versículo 3. Isaías, capítulo 58, versículo 3. Deus diz: olha, o jejum que me agrada não é ficar sem comer. Isto é, não é que Deus aboliu o jejum, de maneira nenhuma. Mas Deus estava dizendo: olha, se você no dia que você jejua, você faz confusão, intriga, injustiça, maldade e roubo, esse jejum não me adianta de nada. Porque é claro, meu santo, ficar sem comer não é que seja em si meritório, né? Estamos todos de acordo que ficar sem comer em si não é virtude. Que não comer carne na sexta-feira em si não é virtude. Se na sexta-feira você não modera os seus instintos também e não procura dobrar a sua vontade para que a vontade de Deus na sua vida prevaleça, se você acha e já se dá por satisfeito em não comer a carne na sexta-feira e jejuar em algum dia prescrito, mas com o coração cheio de ódio, intriga e confusão, de que adianta o seu jejum? De que adianta a sua abstinência de carne? Diz aqui então nosso Senhor, no capítulo 58 de Isaías, no versículo 3, Deus diz: eu não me agrado do vosso jejum, porque de que serve jejuar? De que serve se mortificar, se no dia do vosso jejum só cuidais dos vossos negócios, oprimis os vossos operários, passais vosso jejum em disputas, confusões, ferindo o pobre? Não é jejuando assim que fareis chegar até mim a vossa voz. Isto é, se concomitantemente, se ao mesmo tempo da atitude aparentemente religiosa, no seu coração, o que está prevalecendo é a maldade, a disputa, a discórdia, a inveja, aquele gesto exterior, ele é oco, ele é vazio, ele não expressa nada, ele é pura ausência de qualquer realidade que se dirija para Deus. Os gestos exteriores, eles são bons, são belos, mas eles devem ser acompanhados de coração. Você que entra na igreja e você faz a sua genuflexão, você deve saber por que você faz isso, porque senão é um gesto oco, é um gesto sem profundidade espiritual. Pois bem, vamos então, lancemos o nosso olhar para o Novo Testamento. Jesus, quando ele diz que devemos observar a lei e não se deve tirar nada da lei, mas ele nos apresenta uma vivência mais profunda. Ele diz: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes, e aquele que disser ao irmão patife será castigado no grande tribunal. O que é que nosso Senhor está nos ensinando aqui? A lei diz simplesmente não matar,
Mas Jesus, ele quer ir mais profundamente no nosso coração. Isto é, ele quer ir onde germina e nasce toda desordem contra o irmão. Porque você pode simplesmente dizer: não, eu nunca matei ninguém, mas com um coração cheio de ódio contra alguém, contra uma pessoa. E nosso Senhor diz: já matou aquela pessoa no seu coração. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Nós estamos aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e seguintes. Agora no versículo 27. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometeu com ela adultério. Vocês percebem que Jesus aqui ele está nos ensinando o quê? Que a sua religião, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, que a sua religião, ela habita primeiramente no espírito, no coração. Se nós nos prendermos simples e unicamente nas exterioridades, não seremos de verdade agradáveis a Deus. O Senhor dirá a nós aquilo que ele disse aos fariseus: vós louvais a Deus com a boca, mas o vosso coração está longe de mim. Versículo 6. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 6. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, esta palavra dita aos fariseus, ela é também dita, quer dizer, deve nos fazer questionar a todos nós aqui presentes: como é que está o meu coração? Vocês que estão aqui sentados aqui nesses bancos, neste dia 2 de setembro de 2018, como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua amizade com Deus? Como é que está o seu relacionamento com o nosso Senhor? Será que é um relacionamento simplesmente exterior e pro forma? Por exemplo, fazendo uma aplicação bem simples, nós honramos, nós obedecemos os mandamentos de Deus. Está lá, terceiro mandamento da lei de Deus: guardar o dia do Senhor. Pois bem, nós estamos aqui no domingo, guardando o dia do Senhor, como os cristãos sempre guardaram. Os cristãos sempre guardaram o domingo, desde o período apostólico, o primeiro dia da semana. Muito bem, mas qual o significado de guardar o primeiro dia da semana? Qual o significado de guardar o domingo? É simplesmente dizer: eu vim à missa e estamos quites, eu e Deus. Eu cumpri a minha parte e posso voltar para minha casa e viver a minha semana segundo a minha cabeça e a minha mentalidade. Se for isso, meus santos, esta prática, ao invés de, isto é, a observância dominical, ao invés de incitar uma mudança interior, está endurecendo o seu coração na sua maldade e no seu egoísmo, porque você acha que você já cumpre este preceito. E aqueles mais ainda devotos dizem: olha, eu vou à missa, eu ainda devolvo o dízimo, eu sou dizimista. E aí você acha que você vai à missa, você é dizimista, você reza o terço de vez em quando, às vezes até algumas vezes na semana, mas sem um desejo sincero de uma mudança de vida. Porque, meus santos, infelizmente, isso não é um exemplo distante, isto é uma realidade que não poucas vezes se repete. Isto é, você vai à missa, você até reza o terço, você tem algumas práticas de oração, mas existem realidades endurecidas na sua alma que não estão dispostas a mudar. Existem realidades no seu coração que você não cede, que você não renuncia. E aí você faz como se fosse uma troca. Você dá alguma coisa a Deus, diz: olha, Senhor, eu vou à missa aos domingos, eu faço algumas orações, eu tenho algumas práticas de piedade, mas existem áreas no meu coração que eu sou o Senhor.
Existem áreas na minha vida que quem canta de galo sou eu e mais ninguém. É minha vontade e aqui eu mando. Você pode não dizer com essas palavras, mas quando você não deixa Deus modificar a sua vida naqueles pontos que lhe são caros, você está dizendo isso a Deus: aqui eu é que mando, o Senhor não apita nada. Pois bem, se a sua atitude é essa, infelizmente, a sua missa dominical, que você tem vindo todos os domingos, tem se tornado uma ocasião para o seu coração se endurecer ainda mais, porque você acha que, porque faz isso, você não precisa mudar. Quando deveria ser exatamente o contrário. A minha missa dominical, por exemplo, é a ocasião de eu ouvir cada dia a palavra de eu ouvir a cada domingo a palavra de Deus e me deixar modificar. De ouvir a cada dia a palavra de Deus, aquela palavra de Deus que fere, que incomoda, que me tira das zonas de conforto, e eu dobro então os meus joelhos e digo: meu Deus, me ajuda a viver a tua palavra. Ela, para mim, Senhor, porque eu sou tão ruim, ela é tão difícil. Eu que sou tão pecador e tão apegado às minhas vontades, a tua palavra se apresenta, por culpa minha, tão dura, tão pesada. É culpa minha, Senhor. Me ajuda, me dá a tua graça, para que as durezas do meu coração se amoleçam. Se necessário for, Senhor, quebra o meu coração, molda novamente em mim um coração novo, para que eu seja dócil à tua vontade. Eu quero me converter, Senhor. Eu ainda não quero suficientemente. Eu quero, mas eu quero ainda pouco. Me ajuda, Senhor, a querer mais. Pois bem, se a sua postura for essa, saiba, meus santos, que você está abrindo espaço no seu coração para a ação de Deus. A graça tem esperança, a graça vai acontecer. Mas existe um desejo sincero de mudança. Mas se você não quer mudar o seu coração, a Santa Missa Dominical, ela tem se tornado de alguma maneira, repito, uma ocasião de o seu coração endurecer ainda mais. Por quê? Porque você vem à missa, você acha que não precisa de grandes mudanças. Eu já vou à missa, eu rezo de vez em quando, e aí você acha que aquelas áreas podem ficar lá no canto, e ali a sua vontade reina. Então que a prática da sua missa dominical, por exemplo, aqueles que vão comungar, que entrem na fila da comunhão, que recebam Jesus na Eucaristia e que voltem para o banco pedindo: meu Deus, eu quero ser como tu és. É para isso que eu estou comungando. Eu quero que as minhas vontades sejam semelhantes às tuas, à tua vontade. É para isso que eu estou comungando. Às vezes, quem é que já não teve aqui a experiência de conversar com alguém? Eu já tive várias vezes. E eu corrigir alguém, e corrigir com jeito, dizer à pessoa: olha, não pode ser assim, você está errado nisso, você está errada naquilo. E a pessoa, quando tem intimidade comigo, né, diz: o senhor quer que eu seja santa? Eu não sou santa não. Eu não sou freira, eu não sou padre para ser desse jeito. Mas eu digo: meu santo, você não comunga todos os dias? Ou melhor, desculpe, você não comunga aos domingos? Comungo. Então você tem que ser santo. Que se você recebe Jesus na comunhão, você está dizendo, ou pelo menos deveria dizer com a sua atitude, que você quer fazer comunhão com Ele, que a vida dele seja a sua e a sua seja dele, que a vontade dele seja a sua e a sua seja dele. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É para isso que eu comungo, é para isso que eu ouço a palavra de Deus, que eu comungo a palavra, que eu me alimento da palavra, e para que eu viva esta palavra, eu me alimento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Se não existe esta vontade sincera de mudança de coração, o que é que estamos fazendo, meus santos? Participando da missa, ouvindo a palavra de Deus e recebendo o seu corpo e o seu sangue. Entende, meus santos? Nós precisamos suplicar a nosso Senhor e pedir a Ele essa graça de que nós não ouçamos a nosso respeito: tu me louvas com os lábios, mas o teu coração
está tão longe de mim. Tu até que pareces religiosa, mas por dentro é só maldade e indiferença a mim. Que Deus nos livre de ouvir tal coisa. É exatamente isso, com outras palavras, o que São Tiago diz na segunda leitura de hoje, quando ele diz, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. Esta palavra pregada, recebei com humildade, como quem sabe que é pequeno e que esta palavra é grande demais. Como quem sabe que é incapaz de vivê-la pelas próprias forças. Por isso precisamos pedir a graça de Deus. Meu Deus, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, me ajuda, Senhor. Valei-me, meu Senhor, porque eu sozinho, eu não vou conseguir viver essa palavra, mas me ajuda. Mas ouvir a palavra com essa humildade e com esta compreensão de gravidade, isto é, eu estou ouvindo a palavra de Deus, não é uma palavra qualquer. Então eu ouço com todo o respeito e com toda a consciência da sua majestade, da sua grandeza, mas ao mesmo tempo da bondade de Deus, que quer me capacitar de não apenas ouvi-la, mas vivê-la. Então, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Esta palavra não é apenas para nos instruir, esta palavra não é apenas para nos comunicar algo a respeito de Deus, mas é para formar algo em nós e nos salvar. Então por isso que precisamos ouvir com toda humildade e com um coração suplicante da graça de Deus. Todos nós. E continua, todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Praticar a palavra de Deus. Quando ouvirmos a palavra de Deus, quando ouvirmos algo e que tenhamos a impressão que ela nos ultrapassa em muito, de que nós supliquemos a graça de Deus. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu nunca poderei colocar em prática, mas eu quero, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir amar o meu inimigo, eu não vou conseguir perdoar quem me machucou. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir manter esse casamento por toda a minha vida. Se o Senhor não me ajudar, eu não conseguirei ser fiel à minha esposa, ao meu marido. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir viver a castidade no meu namoro. Não sei qual é a sua situação, mas cada um aqui tem as suas situações de conflito. Pois bem, de ouvir a palavra de Deus, suplicar a graça de Deus para colocar em prática a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus nos ensina por meio da sua palavra. Não sede simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Repito, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura, a religião verdadeira, a religião que agrada a Deus, a religião que não é apenas de verniz, mas aquela que entra na nossa alma, ela se expressa assistindo os órfãos, isto é, ajudando os necessitados e as viúvas em suas tribulações, isto é, sendo caridade para os irmãos, sendo mão de Deus para os irmãos, porque constantemente eu estou pedindo a mão de Deus para a minha vida. E como é que eu posso pedir a Deus que me ajude se eu não quero ajudar ninguém? Muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Então, primeiro, essa religião verdadeira, ela se expressa no amor e também não se deixar contaminar pela mentalidade do mundo. Isto é, um cristão católico, alguém que quer de verdade ser um cristão católico, ele precisa ser diferente do mundo. Se ele é diferente na igreja, por alguma roupinha que ele vista diferente no dia da missa, por uns gestos que ele faz dentro da igreja, mas lá fora, no dia a dia, ele é tão parecido, se não igualzinho àqueles com quem ele convive e que não frequentam a igreja. Uma pessoa dessa, ela já se contaminou pelo mundo. É necessário, meu Senhor. Não é porque nós queremos ser melhores, mas é importante
importante que nós não nos deixemos contaminar pela mentalidade mundana, porque a mentalidade mundana vai matar a verdadeira religião que Deus quer colocar nos nossos corações. Uma religião de quem procura viver interiormente aquilo que expressam as suas práticas exteriores. Que hoje, meus santos, neste 22º domingo do tempo comum, nós supliquemos a Deus esta graça. Daqui a pouco, eu vou dar 1 minutinho para que vocês rezem, mas logo depois eu vou dizer de pé, proclamemos a nossa fé. E nós vamos ficar de pé e vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Iremos professar a nossa fé. Mas se a profissão da nossa fé se expressa apenas com a boca, mas na nossa vida não existe correspondência, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, antes de você ficar de pé e proclamar com a boca a sua fé, peça a Deus que a graça dele venha em seu auxílio, para que você não apenas com a boca, mas com a vida, com o interior, com o coração, proclame a fé que lhe foi ensinada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.